E Xi Jinping deve se consolidar como o maior líder da China em décadas. Isso porque o atual presidente está prestes a assumir um terceiro mandato de 5 anos a ser confirmado no 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, que começou ontem em Pequim. Como isso deve impactar nas relações da segunda maior economia e aqui no Brasil? É o que nós vamos entender com o consultor de comércio internacional da consultoria BMJ, Josemar Franco. Boa tarde, Josemar. Obrigada aqui pela sua presença no Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. É um prazer participar de mais uma edição do Mercado e Companhia. Ontem começou a 20ª edição do Congresso do Partido Comunista Chinês, que é um acontecimento muito importante para a China, principalmente por conta das circunstâncias atuais. Então, essa é uma reunião que ocorre de 5 em 5 anos, com mais de 2.300 delegados do Partido Comunista Chinês, e é uma reunião responsável por definir os futuros da China, bem como os representantes do seu comitê central, que são cerca de 200 pessoas, que elegem os representantes do comitê político, do comitê permanente, desculpa. Então, esse comitê permanente é o responsável por indicar o secretário-geral e é o principal órgão de decisão da China. Então, a expectativa é que o Xi Jinping seja reconduzido, permaneça como secretário-geral do Partido Comunista Chinês e que, em março do próximo ano, a Assembleia Popular Nacional da China reconduza ele como presidente. Então, é importante notar que o secretário-geral do partido, que vai ser definido ao longo dessa semana, por meio da reunião que foi iniciada no dia de ontem, é reconduzido também como presidente da China. Dessa provável confirmação da reeleição de Xi Jinping. Exato, Priscila. A expectativa é que ele seja reconduzido como presidente. É importante a gente mencionar que essa vai ser a primeira vez que um presidente da China terá mais de 2 mandatos. Houve uma mudança constitucional em 2018 que permitiu que isso ocorresse. Então, até 2018, os presidentes chineses, desde Mao Tse-tung, que foi o primeiro líder do Partido Comunista na China, só possuíam 2 mandatos e desde 2018, então, é permitido que isso ocorra justamente para que o Xi Jinping conseguisse ser reconduzido para esse terceiro mandato. E você acredita, Josemar, que deve haver alguma mudança na relação da China com os seus parceiros comerciais? Essa é uma excelente pergunta, Priscila, justamente porque o Xi Jinping, um dos seus principais legados é justamente a nova Rota da Seda. Então, é um projeto ambicioso do presidente Xi Jinping e é um projeto que une, por meio de ligações de transporte e logística, mais de 145 países em todos os 5 continentes. Então, esse é um projeto ambicioso que deve permanecer no centro da agenda do presidente Xi Jinping, mas o que cabe notar também são as recentes tensões com Taiwan. Então, existe a política de uma única China, e Taiwan, que é uma ilha que se considera independente, que é reconhecida por alguns países, poucos, mas ainda reconhecem, e que tem o suporte do governo dos Estados Unidos, tem gerado algumas tensões recentemente, principalmente depois da visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha. Então, isso reacendeu um conflito antigo, de divergências políticas antigas entre China e Estados Unidos, e o que a gente percebe é que o presidente Xi Jinping tem uma postura mais dura em relação a presidentes chineses anteriores. O Xi Jinping ele é a cara da China moderna, então cabe notar que desde 2008 a China vem se tornando cada vez mais influente e importante no cenário econômico mundial. Atualmente já é a segunda maior economia do mundo e existem projeções que falam que em menos de 10 anos a China deve assumir a liderança econômica mundial. Então, Xi Jinping também representa esse momento que a China está vivendo, de segunda maior economia mundial, e isso diz muito em relação aos parceiros comerciais da China. Cabe notar que a China, por conta dessas tensões com Taiwan e com outros países da região, tem prejudicado um pouco das suas relações comerciais com os Estados Unidos. Desde a administração do ex-presidente Donald Trump, houve a aplicação de tarifas por parte dos Estados Unidos e depois uma retaliação chinesa. Então, as relações comerciais durante o governo de Xi Jinping, apesar de terem se aprofundado, também foram prejudicadas. Certo. E o que a gente pode esperar das relações comerciais entre China e Brasil? Como é que vai ficar o agronegócio? É muito importante a gente analisar também o cenário de eleições no Brasil. Então,
A gente deve ter uma definição até no dia 30 de outubro, na verdade, e a perspectiva é que a relação não mude muito. É uma relação importante para o Brasil, é o nosso principal parceiro comercial, e o governo chinês, o governo Xi Jinping, tem uma preocupação muito grande com segurança alimentar. Então, apesar da China estar sofrendo uma desaceleração econômica nos últimos anos, o seu crescimento econômico não tem reduzido, né, na verdade. Apesar disso, as suas importações de commodities, principalmente de commodities agrícolas, devem continuar. Isso por conta da preocupação com a segurança alimentar do governo chinês. Mas é importante a gente também avaliar o cenário em que o atual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, é reeleito e o cenário em que o ex-presidente Lula seja eleito. Isso porque a própria expectativa chinesa é que haja uma melhoria das relações entre China e Brasil, caso o ex-presidente Lula seja reeleito. Então, isso até mesmo quando a China olha para a América Latina, né? Então, você tem um governo mais de esquerda no México, um governo mais de esquerda na Argentina. Então, a agenda para a América Latina fica mais fácil de ser conduzida pela China. Tá certo, Josemar. Muito obrigada aqui pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Uma boa tarde. Obrigado, Priscila. Até mais. Tchau, tchau.